Shalom, shalom. Como é que vocês estão? Tudo bem? Como é que Deus faz com as nossas vidas todos os dias, né? Nos dando permissão para viver bem, para fazer o melhor, para andar no melhor. Esse é um Deus que faz todas as coisas acontecerem. Ontem, Deus trouxe uma palavra muito forte ao meu coração, que fala sobre livre-arbítrio. O que nós temos feito com o livre-arbítrio? O que nós temos feito com a liberdade que Deus nos deu? Você já parou e pensou nisso? O que você tem feito com o livre-arbítrio? O que você tem feito de melhor com o livre-arbítrio? Parece uma palavra muito legal, uma coisa muito simples. O homem no Éden tinha livre-arbítrio de fazer o que ele queria, agir como ele queria. A única coisa era não pecar contra Deus, não pecar contra um comando. Deus falou: você tem todo o direito de fazer tudo aqui, dar nome aos animais, às plantas, flores. A única coisa que eu quero que você respeite: não coma do fruto dessa árvore, do bem e do mal, porque o dia que comer desse fruto, morrerá. O homem ouviu, assimilou, e Deus, em todo entardecer, Deus vinha conversar com o homem, a sua criação. Não diz que o homem ia até Deus, Deus ia até o homem. Deus vinha na viração do dia conversar com a sua criação. E Deus viu que o homem estava só. Não foi o homem que viu que estava só. Deus viu que o homem estava só. Da mesma forma que Deus veio na viração do dia falar com o homem, a sua criação, Deus viu que o homem estava só e não era bom que o homem estivesse só. Fez um sono profundo vir sobre o homem, e da sua costela gerou a sua parceira, a sua mulher. Naquele momento, todos os comandos que Deus tinha passado para o homem também passaram através do DNA do homem para sua parceira, para sua mulher. E era como se Deus olhasse e confiasse na criação dele. É lógico que Deus entende todas as coisas, mas Deus deu livre-arbítrio para o homem. Deus permitiu que o homem fosse fazer qualquer coisa no Éden, agisse da melhor forma no Éden. Mas Deus confiava no homem. Eu quero dizer essa tarde que Deus confia em você. Eu quero dizer que Deus olha para você. Eu quero dizer que Deus te ama, me ama. Mas Deus continua querendo vir até nós. Ele continua querendo olhar para nós e nos dar o que a gente precisa. Ele vê o que a gente necessita, Ele vê o que a gente quer. Ele dá o melhor. Muitas vezes não é o que você quer, não é a viagem que você queria, mas é a viagem que Deus quer para você, é a viagem que Deus quer que você faça, porque é melhor para você. Mas por que livre-arbítrio o senhor está falando, apóstolo? É porque o livre-arbítrio nos foi dado pelo mesmo Deus que criou todas as coisas.
mas o que nós estamos agindo com o livre-arbítrio, como nós estamos agindo com o livre-arbítrio, o que nós estamos fazendo pelo livre-arbítrio que nós temos. Essa é a chave que tem que mover a mim e a você. Deus vem visitar você? Vem. Quando? Quando você age com uma criação que depende do seu Criador. Deus te dá o que você precisa, olha para você e vê o que você necessita? Sim, quando você age dependente do Criador. A partir do momento que você anda com as suas pernas, que você age do seu jeito, e o pior, ainda diz que foi Deus que fez, ainda diz que foi Deus que falou. Deus falou para eu sair, Deus falou para eu ficar, Deus falou para eu casar, Deus falou para eu me divorciar, Deus falou para eu comer, Deus falou para eu não comer, Deus disse, sem Deus ter dito nada. Que foi o teu livre-arbítrio que agiu da forma que você agiu. E quando não dá certo, nós culpamos a Deus. Quando não dá certo, nós olhamos para Deus e dizemos: Deus, por quê? Deus, por que aconteceu isso? Por que o Senhor deixou isso? Não foi Ele que deixou, você que agiu, é livre-arbítrio. Ele simplesmente disse: não faça isso, é pecado. Está na Bíblia lá escrito. Tudo que é pecado, tudo que é certo, tudo que é errado, está na Bíblia. Mas o livre-arbítrio faz você agir fora dos princípios bíblicos e ainda colocar culpa em Deus. Aleluia. Parou e pensou? O que levou o livre-arbítrio do homem? Levou ao pecado no Éden. Mas mesmo assim, naquele momento do pecado, que a mulher foi seduzida pela serpente, houve sedução, e ela comeu do fruto e veio oferecer o fruto para o seu parceiro, para o seu marido. E quando ela ofereceu o fruto para o seu marido, Deus olhou para ele e falou: é minha criação, eu vou ver ele agir com todos os princípios que eu ensinei para ele. Preste bem atenção nisso. Naquele momento, Deus queria duas coisas de Adão. Deus queria que Adão agisse como sacerdote e dissesse não para Eva. E depois que ele não agiu como sacerdote, porque ele comeu do fruto e despido foi da sua graça, Deus aguardava que ele fosse uma coisa, tivesse uma coisa, um princípio, caráter de homem. Davi, quando entrega o seu trono para Salomão, Davi fala assim: ser homem. Ser homem quer dizer tenha caráter de assumir o seu BO, de assumir a sua responsabilidade. E naquele momento do Éden, Adão já tinha comido o fruto, não foi sacerdote. Foi seduzido pela que foi seduzida. E não aplicou a autoridade que lhe foi dada de sacerdote. Mas mesmo assim Deus foi procurar ele, porque na viração do dia Deus tem um propósito, um princípio. Deus faz uma coisa, ele continua fazendo, melhor ainda. E quando ele procurou o homem e a mulher, eles se esconderam. E Deus achou Adão, e Deus falou com Adão: o que foi que aconteceu? Naquele momento Deus estava guardando o caráter de Adão. Deus estava guardando o princípio de Adão que ele tinha dado. Um princípio de caráter, um princípio de hombridade, um princípio de assumir o seu BO, de assumir quem ele era. Ele já tinha deixado o sacerdócio, ele já tinha dado uma falha para Deus, mas Deus aguardava nele que o livre-arbítrio que Deus deu para ele, ele ia assumir em caráter. Ele ia dizer: não, Deus, a responsabilidade foi minha.
Deus aguarda que você assuma a tua responsabilidade. Deus aguarda que você assuma o seu BO. Saiba que muitas vezes você faz coisas sem consultar a Deus, sem perguntar a Deus, sem aguardar a resposta, sem aguardar a direção de Deus. Agindo com o seu livre-arbítrio, como se fosse Deus que tivesse permitido que você fizesse. E quando a coisa não dá certo, você não vai chamar a responsabilidade para você. Você vai chamar a responsabilidade e dizer: Deus, foi Deus que não quis, foi Deus que fez. Por que Deus não agiu? E Deus quer agir na tua vida de uma forma poderosa. Deus quer que você siga os princípios que Ele deixou para você. Um princípio de caráter, um princípio de sacerdócio, de aceitou o seu chamado. A partir do momento que você aceitou a voz de Deus sobre a sua vida, você deixou de ser chamado e passou a entrar no grupo dos escolhidos, mas com o livre-arbítrio de agir de acordo com o que você quer, de fazer o que você decide fazer. Mas se você, quando decidir fazer algo, consultar a Deus, quando você decidir fazer algo, aguardar o comando e a direção de Deus, sim, é isso que Deus aguarda de mim e de você. É isso que Deus aguarda, que a gente o consulte, que a gente aguarde Ele falar, que a gente aguarde Ele fazer, que a gente aguarde Ele realizar. Você entende, irmão? Que o livre-arbítrio é algo muito sério. E o que nós estamos fazendo com o livre-arbítrio? O que Adão fez com o livre-arbítrio? Perdeu o seu sacerdócio e foi destituído do caráter espiritual, do caráter que movia ele, o caráter que fazia com que ele crescesse, avançasse. Deus aguarda que a gente tenha um caráter único diante dele, um caráter de princípio, e usar o livre-arbítrio de uma forma poderosa. O povo de Israel, lá em 1 Samuel 8, chega para Samuel e olha para Samuel, que era um líder, era um juiz, era um profeta, já estava velho, e chega para Samuel e fala: Samuel colocou os filhos deles. Muitas vezes nós rejeitamos o que Deus fala, nós não consultamos a Deus, nós usamos o nosso livre-arbítrio para fazer qualquer coisa, de qualquer jeito, de qualquer forma. A igreja está dessa forma, fazendo qualquer coisa, fazendo de qualquer jeito, agindo de qualquer forma, falando qualquer língua, dizendo que Deus falou aquilo que Ele não falou, dizendo que Deus disse aquilo que Ele não disse. Nós ficamos muito preocupados em colocar reis, como todos os povos, e esquecemos de valorizar Deus em nossa vida. Está na hora de nós usarmos o livre-arbítrio, o seu livre-arbítrio, o meu livre-arbítrio, o nosso livre-arbítrio, para trazer Deus para a terra. Está na hora de nós recusarmos a idolatria, o pecado, a fornicação, o adultério, a prostituição. Está na hora de nós aceitarmos os termos celestiais para vivermos como cidadãos celestiais. E a constituição que nos foi deixada foi a Bíblia, de Gênesis e Apocalipse. Jesus fala mais uma vez, como Deus fez lá no Éden, Jesus faz aqui na terra. E fez aqui na terra. Jesus disse: quando estiveres 2 ou 3 reunidos em meu nome, lá eu vou estar presente. Jesus não fala que as pessoas precisam estar chamando Ele. As pessoas precisam apenas estar reunidas no nome dEle, que Ele vai estar presente, ou seja, Ele vem visitar. Samuel, quando não foi chamado, Samuel estava no quarto, era um jovem Samuel, e ele ouviu: Samuel, Samuel. Ele foi para o quarto de Eli pensando que era uma pessoa, um ser humano falando com ele. Ele falou: vai dormir, Samuel, não sou eu. Na segunda vez, ele: vai dormir, Samuel, não sou eu. Na terceira vez ele disse assim: Samuel, é Deus que quer falar com você. Pergunta, diga: eis-me aqui, Rinene, o seu servo te ouve, Senhor. E Deus falou com Samuel. Mas Deus veio
Então Deus, ele quer ir quando há santidade em você. Ele quer vir até você quando você espera que ele venha até você. Quando você aguarda nele o melhor que ele tem para você. Saiba que nada foge ao controle de Deus na sua vida. O livre-arbítrio foi dado para você depender de Deus. É a única coisa que Deus quer de você, que você dependa de Deus. É a única coisa que Deus aguarda de você, que você dependa de Deus. Então faça isso hoje. Entregue o seu livre-arbítrio nas mãos de Deus. Entregue a sua forma de pensar nas mãos de Deus. Entregue a sua forma de agir na mão de Deus. Entrega tudo a Deus e tudo mais Ele fará. Fique com essa palavra e compartilhe com o maior número de pessoas. Deus abençoe você, rica e abundantemente. Livre-arbítrio é para quem sabe agir com livre-arbítrio. Livre-arbítrio não é para pessoas que agem com legalidade. O livre-arbítrio nos foi dado para nós seguirmos os termos celestiais, para nós seguirmos a revelação celestial. Então, se você não assistiu essa pequena live, assista e compartilha, porque com certeza você vai pensar, com certeza você vai entender tudo que eu falei aqui. Deus quer que a igreja haja dependente dele, não dependente de reis. Lá em 1 Samuel 8 você vai ver o que Deus fala para Samuel. E você vai ver o que acontece quando nós usamos o nosso livre-arbítrio de acordo, não de acordo com os céus, mas de acordo com os nossos querer, com o nosso querer, com a nossa vontade. Amém? Que você seja abençoado por essa palavra. Deus abençoe você, rica e abundantemente.